Boa noite a todos. Vamos dando andamento para a nossa reunião científica. Gostaria de agradecer mais uma vez nossos parceiros, a Venosan, a Wave Medical, a Supera, o Cicobi, Siemens, que não cansam de nos apoiar, a Unimed Goiânia, nas reuniões científicas, que chegam a quase 40 no final desse ano, nesses 4 anos. Hoje a gente vai ter uma abordagem diferente, de um colega daqui de Goiânia mesmo, Tiago Vilela Lemos, colega graduado em fisioterapia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, especialista em acupuntura e fisioterapia esportiva pela SONAF, mestre em fisioterapia, traumato ortopédico pela Unitre e doutor em Ciências e Tecnologias em Saúde pela Universidade de Brasília. Professor titular e coordenador do curso da Universidade Salgado de Oliveira, no campus em Goiânia, professor efetivo da Universidade Estadual de Goiás, coordenador de pós-graduação de fisioterapia esportiva, sócio do Centro de Especialização de Fisioterapia, MUV Fisioterapia, Centro Multidisciplinar Especializado em Tratamento de Dor, Care Clinic. Doutor Tiago, muito obrigado. Ele vai abordar exercícios e bandagens no tratamento de linfedema e da dor. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Bom, inicialmente queria agradecer a oportunidade, o convite. É literalmente uma honra, quando eu sou convidado por colegas aí de outras profissões, na medicina principalmente, para nós fisioterapeutas podermos conversar, apresentar o nosso trabalho. Realmente é diferente, tá? Uma das principais áreas minhas de atuação, tanto de pesquisa, são as bandagens e os exercícios. Hoje, não só no tratamento da dor, mas as bandagens são muito utilizadas. Foi até onde eu conheci o Dr. Fabrício e entre outros colegas aqui. Já vi 3 colegas que já fizeram um curso que eu tenho o prazer de participar a respeito de bandagem. E bandagem fez parte do meu mestrado, parte do meu doutorado. Eu tenho 2 livros publicados a respeito e eu vou tentar falar um pouquinho para vocês, principalmente porque é uma abordagem muito simples, pode ser muito implementada nos consultórios de vocês, com uma grande facilidade. E principalmente a nível de exercício também. Hoje existe uma discriminação muito grande quando se fala em exercício, edema, linfedema e dor. Então, o que é literatura? Tanto que eu fiz uma busca bem recente a respeito da literatura, a respeito tanto da dor quanto do linfedema. Então, para quem nunca teve acesso à bandagem, se a gente buscar as principais definições de bandagem, ela surgiu mecanicamente com o objetivo de dar estabilidade. E com a tecnologia de materiais, hoje surgiram bandagens a níveis compressivos, a níveis de tracionamento de pele, a níveis de tracionamento de outros tecidos, como a fáscia, e aí se extrapolaram as possibilidades de efeitos fisiológicos com o uso da bandagem, o que era no passado só utilizado simplesmente para prevenção ou para estabilização de algumas lesões musculoesqueléticas. Hoje já sabemos que tem uma série de efeitos a nível vascular e também a nível linfático nesses sistemas. E isso só aconteceu graças à presença da tecnologia de materiais. Então, essas aqui são algumas das bandagens presentes no Brasil. Eu não vou mencionar a marca, então por isso que eu menciono bandagens rígidas. Então, um tipo clássico de bandagem rígidas é o esparadrapo, mas o esparadrapo não é feito para ser utilizado como bandagem. Por quê? Porque ele é feito de látex altamente irritativo e alérgico à pele.
A kinesiotaping, que você já deve ter ouvido falar e vai ser o foco da minha palestra, é considerada hoje dentro da família das bandagens como bandagem elástica. Existem já materiais também hiperelásticos, são feitos de nylon. O principal material presente no Brasil chama Dynamic Taping, tá? Mas existem outras marcas no exterior. Tem uma muito boa que eu tive conhecimento agora no início do ano, chama Rapid Force, que é uma bandagem que está sendo bastante utilizada também no meio esportivo, que ela tem uma alta força elástica e elasticidade. E as faixas, né? Então, vários de vocês trabalham com algumas faixas. Existem faixas muito conhecidas, por exemplo, na área de linfedema, na área de angiologia, só que o que acontece? Existem várias faixas diferentes com objetivos mecânicos também, né? Bom, eu tive o prazer de conhecer, há uns 10 anos atrás, esse senhor, que é um japonês, chamado Dr. Kenzo Kase, e a partir desse momento a gente começou a se aproximar. Eu fiz toda a formação dele nos Estados Unidos, cheguei a ser instrutor dele durante 6 anos no Brasil, e saía 2 anos, na verdade, da minha relação com a kinesiotaping por questões de evidências e conflitos de interesse, porque parte do meu doutorado provou coisas que ele afirma e são diferentes. Então, eu apresentei todos os resultados dos meus doutorados, falei assim, o senhor vai mudar, se o senhor não mudar, eu vou sair. E dito e feito, saí. Hoje, galgo aí baseado nas evidências que a gente possui a respeito também dessa bandagem, que é a bandagem elástica, que é a bandagem conhecida também como kinesiotape. Tá? Então, isso aqui são algumas imagens dela com cortes diferentes, né? E eu fiz questão de trazer esse corte, porque esse é o corte mais utilizado hoje nas condições linfáticas e vasculares. Tá? Eu vou explicar qual é o fundamento fisiológico para isso, por que a gente vê resultados excepcionais, né? Quem tem utilizado, tem alguns colegas aqui vasculares que já têm habilitação, já fizeram a condição básica de se aplicar, porque a aplicação é muito simples, não tem grande segredo, né? Esse é o ponto mais importante. Não é tão complexo quanto se vende, é muito mais simples do que se imagina. Tá? E o que está muito por trás, às vezes, dos efeitos são as formas de colocação, a quantidade de tensão que você coloca para você agir de forma adequada dentro do tecido que você deseja. Tá? E aí a gente tem diversos cortes para diversos objetivos. Né? Esses são 2 cortes clássicos, né? O corte em bege é chamado de corte em tail, e o corte de cá é chamado de corte em web, né, que é utilizado para um efeito de abertura de espaço. Vocês podem observar que a pele era levantada como se a gente formasse algumas rugas, né, e o objetivo é realmente esse. Já nessa aplicação, o objetivo é você tracionar a pele para uma determinada direção. Então, a pele ela tem uma base que está lá embaixo, perto da região inguinal, porque eu estou tentando tracionar a pele totalmente nessa direção. O que se sabe é que com esses tracionamentos da pele, com essas aplicações, e por esses tracionamentos da pele, esses tracionamentos fazem a abertura dos canais linfáticos e que estão muito relacionados com os efeitos que a gente vê após as aplicações. Eu trouxe depois alguns casos clínicos para a gente conseguir ver um pouquinho mais. Tá? Então, isso aqui é uma imagem esquemática que daria para a gente entender um pouquinho. Então, essa bandagem, na verdade, é uma bandagem que a gente banda sobre a pele, né? Você coloca sobre a pele, ela faz um tracionamento, ela tem um mecanismo mecânico, físico, chamado de recoil, que é recolhimento. O que é esse recoil? Ela sempre recolhe em direção à âncora inicial. Então, eu começo a colocar ela desse ponto para as extremidades. Então, o que vai acontecer com essa bandagem? Ela vai ser recolhida para essa ancoragem inicial. Então, se a gente observa essa imagem inteira, é como se essa extremidade estivesse sendo recolhida para o cotovelo, todas as extremidades da preta e da azul recolhendo aqui para a região axilar e, consequentemente, ali próximo da coluna. Então, existe um recolhimento sequencial nessas diversas aplicações. E o que acontece? Com esse recolhimento, você faz o recolhimento, a movimentação da pele, consequentemente da face superficial e, consequentemente, diversos vasos, tanto linfáticos e capilares sanguíneos.
E isso é a teoria, né? Isso tem vários estudos hoje a nível de Alemanha, mostrando que os efeitos clínicos que a gente observa estão relacionados a esse efeito muito mais mecânico do que meramente os efeitos sensoriais. Esse efeito sensorial eu vou mostrar no último estudo que eu vou colocar, porque também existem efeitos sensoriais do uso dessa bandagem, principalmente a nível do débito circulatório. Então, quando se vai hoje na PubMed e joga lá, eu coloquei diferentes buscas, né? Kinesiotape em edema, kinesiotape em linfedema, kinesiotape junto e linfedema, a gente encontra estudos diferentes. Esse é um dos estudos mais clássicos, que iniciou lá atrás com coelhinhos, né? Coelhos que tinham linfedema e coelhos, na verdade os dois grupos tinham linfedema, só que um dos grupos eles botaram para fazer exercício com a bandagem, o outro grupo só exercício. E eles mostraram que os coelhinhos que faziam exercício com o uso da bandagem reduziam mais do que o grupo dos coelhinhos que não tinham a bandagem presente. E aí foram surgindo, né, outros estudos aí. Esse é um estudo preliminar, mais descritivo, e aí os estudos foram se aprofundando com casos, né, casos clínicos, com presença de fístulas, né, são estudos mais antigos, eu vou deixar para chegar e discutir os principais ensaios. Esse foi um ensaio clínico, inclusive, premiado na Europa. Essa é uma revista de alto impacto na área de enfermagem oncológica. E esse estudo ele comparou o enfaixamento clássico, que ele chama aqui de bandage, o enfaixamento com a presença da kinésio, ou seja, você coloca a faixa aqui em cima e só o grupo com kinesiotaping. E o que eles chegaram nos desfechos finais, que foi observado principalmente a questão do edema? Que não existiu diferença entre os três grupos. Os três grupos reduziram o volume de edema da mesma forma. Foi aonde algumas pessoas falaram, pô, então para que eu vou enfaixar? Eu posso usar essa faixa. Tá? Então, assim, vocês vão ver que daqui a um pouco eu vou ver que não necessariamente uma coisa substitui a outra, mas esse foi um primeiro estudo preliminar jogando essa questão. E não só em linfedema, então a gente tem vários estudos hoje em traumas ortopédicos, ortognáticos, tá? Esse é um estudo também com insuficiência venosa crônica, com aplicação no gastrocnêmio, que é uma coisa que eu vou enfatizar muito na parte de exercício fortalecendo o gastrocnêmio, mas várias pessoas não têm fraqueza de gastrocnêmio, várias pessoas têm hipoatividade de gastrocnêmio, é como se ele tivesse adormecido, e isso é uma forma de você acordar o gastrocnêmio. Foi a grande pergunta desse estudo, até que tem um amigo aqui espanhol, que é esse Francisco Muro, que eles chegaram a mostrar que os pacientes com insuficiência crônica venosa tiveram benefícios, principalmente a nível de dor, função e um pouco de volume de edema. Tá? E aí a gente vem com a primeira meta-análise, tá, de linfedema, os efeitos de linfedema a nível dos linfedemas relacionados ao câncer de mama. E aí foram surgindo outros estudos também, tá? Isso aqui é uma segunda meta-análise, por uma meta-análise com um valor e uma qualidade científica e metodológica não muito boa, que ela deixa, inclusive, algumas questões contraditórias, como principalmente a questão do conforto, que ela fala que o enfaixamento é mais confortável do que kinésio, exatamente o contrário. E essa revisão sistemática, essa meta-análise, ela foi feita, inclusive, logo depois que a gente publicou esse trabalho. Isso aqui foi um trabalho que a gente fez no INCA, tá? Liderado pela doutora Anke Bergman, onde a gente mostrou que o uso da kinésio em pacientes com linfedema, ele é totalmente seguro. Foram mais de 60, foram 50 e poucos pacientes, nenhum paciente teve efeito adverso. Uma coisa muito importante sobre efeito adverso é a qualidade do material. Ah, Tiago, eu já usei e deu reação. Pode observar que é material de baixa qualidade. E o fator que mais leva a reação é a cola, é a qualidade do adesivo do taping. Aqui um outro estudo, tá, comparando com o famoso, com aquelas botas compressivas, né, que são os Vein Systems de compressão, mostrando que os resultados eles são similares, tá, com as botas compressivas aí, pneumáticas. Aqui um outro estudo também, esse é um estudo bem interessante, porque ele estudou principalmente
o efeito que tem a nível de epiderme e derme com a aplicação da bandagem, mostrando que a bandagem ela tem a capacidade, em situações agudas, traumáticas, pós-cirúrgicas, além de aumentar esse espaço epidérmico e dérmico, de reduzir o processo inflamatório. Tá? Então, um estudo bastante interessante, mostrando esse efeito mecânico sendo traduzido para efeitos fisiológicos e inflamatórios aí, em tecidos induzidos por trauma. E novos estudos aí, saindo agora em 2017, né, com linfedema em pacientes pós-mastectomizados, chegamos às mesmas conclusões, que o taping ele é largamente utilizado, principalmente em condições fibróticas. Aqui é um estudo que ele usa o PED, que é um PETzinho que você pode colocar mecanicamente por baixo da bandagem, mostrando resultados extremamente importantes e positivos nesses pacientes. Essa é uma revisão nacional, aí no Jornal Vascular Brasileiro, publicado em 2017, se eu não me engano, também, por alguns médicos, e tem a presença de uma fisioterapeuta, chegando também que encontraram que o taping é um adjunto complementar na redução do linfedema e é uma alternativa. Tá? Mas aqui ele já menciona que ela não pode substituir a compressão, né, multilayer, né, multicamadas, utilizadas já largamente e evidenciadas. Esse é um outro estudo que também chega a essa mesma conclusão, que é uma ótima e uma boa oportunidade, porém não pode substituir o enfaixamento compressivo. Então, a gente vê que vários estudos eles vêm mostrando que a kinésio é uma possibilidade de uso. O que é muito interessante é o seguinte, o enfaixamento compressivo ele gera um efeito de pressão positiva. Né? A kinesiotape, o grande objetivo dela é fazer o tracionamento da pele para gerar o quê? A abertura desses canais. Então, nada impede que a gente mescle as duas possibilidades. O que a gente observa é que alguns pacientes têm efeitos muito fortes com umas, outras muito fortes com outras, então é muito paciente seletivo. Tá? Ainda não temos na literatura quais são os padrões ideais para cada tipo de bandagem ou para cada tipo de aplicação. E esse é o último estudo que eu trouxe a respeito de bandagem, que ele já vai num cunho, num viés mais sensorial. Essa área cervical alta é uma área que existe uma presença, um componente muito grande de sistema nervoso autônomo, principalmente simpático. E eles colocaram essa bandagem nessa região cervical alta e avaliaram a pressão arterial desses indivíduos. Eles observaram que depois de colocar, se vocês observarem aqui, ó, antes e depois, em grande parte dos sujeitos que foram bandados, eles tiveram uma redução da pressão sistêmica arterial. Então, eles mostram que o efeito sensorial também é algo a ser considerado, porém ainda não muito elucidado pela literatura, tanto que foi publicado em hipóteses, uma revista de hipóteses clínicas. Eu trouxe alguns estudos de caso, porque vendo é diferente da gente simplesmente observar estudos, então eu trouxe evidência, eu trouxe alguns estudos, alguns cases, né, de antes e depois, para vocês observarem. Isso aqui foi um politraumatismo, deixa eu voltar naquele primeiro, de mão, tá? É um trabalhador manual. E aí a gente fez uma aplicação, uma coisa muito importante nessas aplicações é a grande concentração e o fechamento de bandagem ao redor do local edemaciado. Tá? Então, quanto mais você fechar a área, é uma bandagem que você pode manter em torno de 3, 4 dias, dependendo da área, sem problema nenhum, o paciente toma banho. Tá? E a gente tem resultados muito grandes. Isso aqui foi um dos primeiros estudos que eu publiquei, lá em 2013, né? Foi um estudo de caso, esse indivíduo teve a mão presa num portão de casa, e o que eu gostei muito, e por isso que levou a gente a pensar em publicar, foi o resultado em 12 horas. Então, a gente teve uma redução muito rápida com a presença da bandagem em 12 horas. E outros estudos vêm mostrando isso, não só em nível de volume, mas também utilizar a bandagem de forma mecânica para facilitar alguns processos cicatriciais. Aqui uma fístula aberta, onde você utilizou a bandagem, que a gente chama de aplicação em criss-cross, em cruzadilhos, para tentar aproximar a pele, e em questão de um dia, essa ferida que estava há mais de um mês que não se fechava, ela se fechou.
Hoje tem se aumentado muito, não só em cirurgias vasculares, mas em cirurgias plásticas, o uso dessa bandagem de forma compressiva. Porque se você gera uma tensão muito grande nessa bandagem, na área que você coloca essa alta tensão, você tem um efeito mecânico de compressão. E hoje vem sendo muito utilizado com o objetivo de prevenção de algumas consequências, por exemplo, da abertura de espaço entre derme, epiderme e espaço subcutâneo. Então, hoje, vários cirurgiões plásticos, cirurgiões vasculares vêm utilizando, aqui, por exemplo, em perna, tá? Logo após de alguns procedimentos vasculares. Isso aqui são de alguns vasculares de São Carlos, que me mandaram essa imagem. Politraumatismo, cirurgias de coluna. Então, a gente observa o antes e o depois, onde a gente tinha a presença da bandagem, uma redução muito grande na questão do hematoma. E o que é muito importante, várias pessoas estão utilizando isso de forma preventiva também. Então, acabou de fazer o procedimento, já coloca com o objetivo de não gerar uma consequência a nível de hematomas e algumas técnicas que geram muito hematoma. Isso aqui foi um caso histórico que a gente guardou aí. Eu trabalhei durante 3 anos no Ironman. A Ironman é uma prova muito conhecida no triatlon, e esse cara ele foi atropelado ali no interior de São Paulo, ele foi atropelado por um caminhão e ele já estava com esse edema que vocês estão observando há quase 20 dias. 20 dias. E ele nem estava com expectativa mais de fazer a prova, passou lá, nos procurou e falou assim, a gente pode fazer uma tentativa, mas eu acho muito difícil, já que é um edema de característica subaguda, a gente ter um resultado para você conseguir fazer a prova. E nessas situações, como eu falei, a gente lota a região, a gente coloca o máximo de bandagem possível. Ele tinha, inclusive, bandagem ali interna, na parte interna da coxa. E ele apareceu no outro dia, isso aqui foi numa sexta-feira, ele apareceu no sábado dessa forma, trotando sem dor. Ele ainda chegou no nosso stand trotando para mostrar que ele estava bem e ele ia fazer o Ironman, e ele fez em 16 horas a prova, tá? Muito mais com dores e consequências musculares. Aqui outros casos, né, de hematoma de perna, de membro superior. Essas são aplicações clássicas. Isso aqui é inclusive uma imagem de um daqueles artigos que eu estava falando de mastectomia, de linfedema gerado em pacientes com câncer de mama. Então, a gente tem vários casos hoje. E essa aqui é uma imagem bem interessante. Você é um paciente com linfedema de membro superior. Se vocês observarem onde tinha bandagem, ao retirar, formou uma concavidade. Isso é um linfedema clássico. Então, aonde ela estava, ela formou uma concavidade. Então, a gente tem hoje não só evidências científicas, mas evidências clínicas muito fortes. Tá? Não é totalmente elucidada aquela teoria que eu falei do tracionamento da pele, mas existem alguns estudos a nível de Alemanha, com linfografia, que eles têm mostrado que provavelmente esse é o efeito da bandagem nesses pacientes com linfedema. Seroma, né? Isso aqui foi um estudo que a gente fez em parceria com a HUB, lá em Brasília, onde o médico já fazia a punção e logo depois da punção a gente entrava com a bandagem com altíssima tensão, com o objetivo de não deixar nenhum tipo de espaço. E a partir dessas aplicações o paciente não tinha recidiva desses seromas. Né? Isso foi um estudo que a gente apresentou até em 2012 lá na Universidade de Stanford. E o exercício? Né? Hoje existe muito preconceito sobre prescrição de exercício para pacientes que têm edema e para pacientes que têm dor. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais específico, né? Eram as duas temáticas que eu estava disposto a falar. E hoje, se a gente busca largamente na literatura, dor não é nenhum tipo de contraindicação e precaução para prescrição de exercício. Na verdade, é exatamente o contrário. Tá? Então, os pacientes hoje, mesmo sentindo dor, um dos melhores remédios para se prescrever é o exercício. O grande ponto, né, é a gente entender quais são as melhores modalidades de exercício, porque existem modalidades diferentes, desde exercícios aeróbicos, resistidos, alongamentos e combinados. A grande questão é que as pessoas têm uma aversão à prescrição de exercícios de alta intensidade e resistência. E hoje a literatura vem mostrando excepcionais resultados a níveis não só de dor, mas a nível de edema e linfedema para os famosos exercícios do quê? Resistidos. Carga.
Tá? Então, eu vou mostrar um pouco sobre isso, mas o grande enigma hoje é qual a quantidade de carga ideal. É isso que a gente tem que chegar a um consenso na literatura. Mas quando se faz exercício, quais são os principais objetivos? Várias pessoas fazem exercício hoje pela questão do fitness, né, pela questão estética, pela questão da prevenção na reabilitação de algumas doenças e tratamento de algumas doenças, a performance humana e algumas pessoas aí na parte neurológica, até para o desenvolvimento infantil e o desenvolvimento humano. E se a gente busca na literatura sobre exercício físico e saúde, a gente começa a ver isso há muitos e muitos anos atrás. E o que é muito engraçado é que as pessoas, às vezes da área de saúde, têm deixado de prescrever com tanta frequência. Então, se a gente vê desde Hipócrates, tá, até atualmente, hoje sabe-se, a literatura é esmagadora nesse sentido. Um dos melhores exercícios, os melhores remédios hoje para a saúde é o exercício. Tá? E é uma bandeira que eu venho levantando bastante, independente do que o paciente tenha. E existem, inclusive, estudos sendo desenvolvidos aqui no UFG com paciente oncológico em quimioterapia fazendo exercício em academia. Tá? Eu fiz parte até de um desses estudos. Agora, o que a gente escuta? Pô, Thiago, mas o paciente tem uma lesão, tem uma doença, a gente sempre segue a famosa o quê? Plausibilidade biológica. Ah, mas biomecanicamente, fisiologicamente, ele não pode fazer exercício. Não é o que a literatura vem mostrando. Então, a gente, não faz exercício que você vai piorar a sua dor. Não faz exercício que sua artrite, sua artrose, né? Quantas vezes a gente escuta isso? Não, vai fazer exercício sem impacto, vai fazer hidroterapia. Exatamente o contrário. Ele tem que ter carga, ele tem que fazer exercício com impacto. Por quê? E quando a gente faz, a gente prescreve, a gente fala isso aos pacientes, a gente está criando uma coisa muito complexa de se quebrar depois, que é o famoso nocebo effect. E hoje eu tenho uma dificuldade muito grande no meu consultório para tentar quebrar nocebos efeitos plantados por más informações. E, na verdade, não existe. Existe um estudo, vamos falar de hérnia de disco, que é algo que não compõe, às vezes, a especialidade de todos vocês, mas tem um estudo da Nature, publicado há 1 ano atrás, mostrando que quem corre tem os discos intervertebrais mais fortes. Então, hoje, o impacto é extremamente importante para o desenvolvimento do nosso tecido corporal, mesmo ele danificado. Tá? Então, o exercício ele tem uma série de benefícios que, quando se fala em condições de dor e condições de edema linfático, não tem nenhum remédio que substitui a prescrição do exercício. Existe, inclusive, um artigo que ele fala que nenhum remédio prescrito substitui a melhora que o exercício hoje ela proporciona para esses pacientes. Agora, o que é muito importante no edema e no linfedema, principalmente pensando em membro inferior? Membros inferiores extremamente fortes, né? Até coloquei essa imagem aqui como sátira mesmo, mas é ter as panturrilhas, os membros inferiores, a coxa, o quadríceps, o glúteo extremamente forte. E hoje a gente tem uma também esmagadora literatura mostrando que a presença do exercício em pacientes que têm linfedema e edema, elas estão extremamente relacionadas à melhora dos pacientes, não só a nível de qualidade de vida, mas também a nível de redução do volume. E esse é um estudo, por exemplo, com exercício resistido. O que é isso? Musculação. É carga, é levantar peso. Aqui um outro exercício, né, dos efeitos dos exercícios resistidos em mulheres que tinham linfedema, tá, de membro superior. Também mostrando que a utilização dos exercícios resistidos é seguro, que é uma pergunta que vários fazem, mas é seguro prescrever? É seguro. Hoje a gente tem estudo aí com cargas moderadas e altas mostrando que é seguro para esses pacientes que têm também o linfedema. Isso aqui é uma revisão sistemática, né, também com meta-análise, porém com insuficiência venosa crônica, com mais de 519 pacientes selecionados, mostrando que os exercícios eles melhoram a força, a amplitude de movimento em pacientes que têm insuficiência crônica venosa. Tá? Então, a gente existe inclusive uma revisão da Cochrane,
tá? Mostrando também desfechos favoráveis à prescrição do exercício comparados aos grupos controles. Aqui um outro, mais especificamente para redução do edema do membro inferior, e se a gente observar pré e pós, né, membro direito e esquerdo, antes e depois, isso aqui é o volume, redução do volume após o protocolo de exercício. Ali a gente consegue observar o volume total, antes e depois, simplesmente com prescrição de exercício, aqui nesse caso, aquático. Esse é um estudo que eu achei bem interessante, porque a gente tem essa máquina aqui em Goiânia, não sei se já ouviram falar, isso aqui chama isocinético. Hoje apenas o Goiás, a Universidade Estadual de Goiás, e a gente é o único centro privado que tem essa máquina. O Vila não tem não, por isso que não está subindo, tá? Só está descendo. Mas assim, eu avaliei o time inteiro do Vila esse ano, só que eles não usaram de forma adequada os dados. Esse é o problema. Mas o isocinético hoje é o padrão ouro de treinamento e avaliação de força, né? Eu até coloquei ali a avaliação, no caso do tornozelo, que a gente avalia a panturrilha, gastrocnêmio sóleo e os dorsiflexores. E o que é o grande interessante do isocinético? O isocinético não é um instrumento só de avaliação, eu posso fazer treinamento dele com prescrição de carga ideal. Então, muita gente tem a dúvida quanto de carga colocar. Com o isocinético, eu consigo trabalhar com uma carga que não vai ser danosa ou trazer algum tipo de malefício ao indivíduo. O grande problema é que é um equipamento muito caro. Então, por isso que, geralmente, clinicamente, a gente acaba não comprando, adquirindo. Ele é muito mais um equipamento que, às vezes, universidades ou grandes times como o Goiás possuem, tá? Mas é um protocolo que foi baseado na utilização de 3 velocidades, 60 graus por segundo, 90 graus por segundo e 120, fazendo 10 repetições em 10 séries. Eles mostraram que melhorou bastante a força, fez redução do edema, do volume, amplitude de movimento, relacionados ali à prática, tá, com esses pacientes com insuficiência venosa crônica. Aqui um outro estudo, né, para finalizar, e esse estudo, né, ele utiliza lá um termo que está sendo bastante utilizado quando faz uma grande revisão, né, state of art, né, como se fosse o estudo dos estudos, mostrando que hoje adaptações a níveis, né, prescrições de exercícios a níveis da fisioterapia e a prescrição de alguns exercícios, eles são largamente utilizados com diferentes objetivos, né, com objetivos também a nível de melhora de força, melhora do padrão respiratório, melhora de algumas comorbidades, que um dos grandes problemas desses pacientes é a famosa incapacidade, né? O medo dele é a incapacidade, e eles vêm mostrando que uma das formas de se restituir essa perda da função e da capacidade é por meio dos exercícios. E esse é o último estudo, que traz aí novamente uma coisa que vem revolucionando a ciência, que é o trabalho com carga e resistência em pacientes com linfedema. Hoje existe um grupo forte na Federal pesquisando muito isso, e não só pacientes que passaram por tratamento de câncer, mas pacientes que estão, inclusive, em tratamento de quimioterapia, mostrando que a qualidade de vida, inclusive os impactos durante a quimioterapia, eles são melhorados com a prática de exercício. Logicamente, com uma carga muito específica para esses pacientes. Mensagens para a gente finalizar, né? Uma das principais mensagens que eu queria deixar é a gente começar o quê? A prescrever exercício a partir de amanhã. E tudo que a gente está falando não são nem informações minhas, é tudo prática baseada em evidência, que o uso hoje de exercício e das bandagens, elas podem não reduzir só a dor, mas também o edema e o linfedema, principalmente relacionados a pacientes, tá, que passaram por
situações de oncologia ou insuficiência venosa crônica. A individualidade ela é muito importante. Grande parte dos estudos batem muito no pé da questão da individualidade. Então, a prescrição de carga específica. E isso hoje, gente, eu posso dizer que é o maior risco, às vezes, da prescrição do exercício. É chegar a uma prescrição não ideal ou, às vezes, uma prescrição de carga muito excessiva, é onde o paciente passa mal, tem dor, piora e, às vezes, ele não volta. Então, por isso que é muito importante saber prescrever de forma individualizada dentro do limite de cada um. E uma coisa muito importante para esses pacientes é o tal do encorajar. A gente brinca que exercício, se todo mundo gostasse, todo mundo fazia, se fosse uma coisa divertida. E não necessariamente exercício é divertido. A gente, às vezes, faz exercício porque tem que fazer, porque a gente sabe que faz bem para a saúde. Tá? Então, a motivação, o encorajamento, principalmente, eu falo que o médico ele tem um poder de convencimento, motivação infinitamente maior que o meu. Muito. Então, se eu tenho uma prescrição, uma indicação de um médico, vai fazer exercício, acabou. É muito mais fácil, ou senão eu vou ter que gastar, às vezes, horas tentando mostrar para ele que isso é importante para ele, para a sua saúde. E exercitar independente da modalidade. Tá? Se a gente pega, Thiago, o que faz bem? Tudo faz bem. Hidroterapia faz bem, caminhada faz bem, bicicleta faz bem, musculação faz bem. Porém, a literatura vem mostrando que os exercícios com maior carga são superiores aos exercícios com menor carga. Por isso que a gente vem falando muito hoje da prescrição de exercícios com carga e o monitoramento dessas evoluções. Eu sempre falo para meus pacientes o seguinte: você está chegando aqui hoje como se o teto estivesse empurrando sua cabeça para baixo. Todo dia a gente vai tentar empurrar esse teto para cima. Isso é o que a gente quer atingir com esses pacientes com monitoramento frequente. Tá? Eu lido com pacientes com dores extremamente complexas, né? A gente tem uma clínica de atendimento de pacientes com dor crônica. Então, tem pacientes que eles vão morrer com dor e a gente sabe disso, mas é como se todo dia a gente estivesse o quê? Empurrando o teto, dando um pouquinho mais de funcionalidade e qualidade de vida para esses indivíduos. Então, essa é a grande mensagem que a gente deixa para vocês. E eu falo que o movimento, a função, a independência para esses pacientes é liberdade. O paciente ele tem um medo muito grande no linfedema, no edema, na dor de se tornar cada vez mais o quê? Incapaz. Eu escuto muito isso dos meus pacientes. Thiago, não tem problema eu viver com a minha perna desse jeito. Eu só não queria depender de outras pessoas. Eu queria ir no shopping, eu queria ter uma função, né, normal. E hoje uma das possibilidades de a gente dar funcionalidade, dar capacidade é o exercício. Tá? Agradeço novamente o convite, doutor Fabrício, e a todos aí. E fico aberto se tiver alguma pergunta ou algum ponto que vocês gostariam que eu complementasse. Obrigado. Em relação à hipertensão arterial, que deu uma pincelada, interesse próprio. Bom, hipertensão, hoje, dentro do nosso serviço, a gente tem um serviço de reabilitação cardíaca. Espero não receber o senhor lá. Mas, às vezes, vocês conhecem, a gente tem um cardiologista na equipe, que é o Dr. Luciano Galberto. E hoje, uma coisa muito interessante sobre a reabilitação cardíaca e a hipertensão, os estudos têm mostrado que o famoso HIIT, o que é o HIIT? É o High Intensity Training, né? É aquele treino que você faz em pouco tempo, 20, 30 minutos, só que de intensidade muito alta, tem se mostrado mais eficientes do que aquela caminhada de 40, 50, 60 minutos. Então, hoje tem crescido bastante as publicações nesse sentido de treinamento de alta intensidade. Só que com o cardiopata, a gente tem que ter um monitoramento mais próximo. Então, quando a gente faz, por exemplo, a prática de exercício com alta intensidade com algum tipo de cardiopata, a gente está monitorando ele ali momento a momento. Mas tem se mostrado superiores aos exercícios de baixa e moderada intensidade. Sarcopenia. Sarcopenia, se eu pudesse falar, a melhor coisa para a sarcopenia é impacto. É pular. Mesma coisa não só para a sarcopenia, mas também para osteopenia e para osteoporose. Então, o impacto ele é muito importante, né? Mais especificamente na sarcopenia, exercício assistido.
Tá? Na osteopenia e na osteoporose, impacto. Então, a gente tem que ter presença de salto, né, que a gente chama de treinamento pliométrico. Então, o paciente que tem, por exemplo, osteopenia e osteoporose, ele tem muito medo do famoso impacto, porque senão ele pode quebrar. Então, o risco de fratura com impacto do peso corporal, ele é baixíssimo, a não ser na osteoporose de alta intensidade. Sarcopenia, sem dúvida alguma, exercício assistido. Eu sempre falo o seguinte: todos os homens e mulheres de meia idade, eles tinham que colocar na sua vida a musculação como um remédio, exercício com carga. E não é aquele preconceito de levantar pouco peso, é levantar peso, né? Vai progredindo, vai colocando carga. E aquele mito de que carga machuca, isso não existe. Carga não machuca. A lesão, ela vem independente da carga. O que não pode acontecer é o que a gente chama de sobrecarga, que é acumular muita introdução de carga em pouco período de tempo. Tiago, existem alguns termos que estão começando a crescer agora, como, por exemplo, fleboartrose. Existem algumas publicações já encaminhadas mostrando a associação de defeitos articulares e desenvolvimento de insuficiência venosa. Isso é uma coisa que a gente pega muito no consultório, são aqueles pacientes idosos, sarcopênicos, e cuja orientação dos colegas médicos, principalmente ortopedistas, é que ele não pode fazer qualquer tipo de exercício, a caminhada é prejudicial, a musculação não pode ser feita porque desgasta a articulação, enfim, o que ele pode fazer, no mais, na pior das hipóteses, é uma hidroginástica ou uma hidroterapia. Queria saber se você concorda, acredito que não, mas dá a sua justificativa, primeiro. E segundo, como que é o relacionamento de vocês, fisioterapeutas, com os educadores físicos? E digo o porquê da minha pergunta. E quando a gente encaminha, eu prescrevo o exercício físico, como você mesmo colocou, para todos os pacientes, de uma maneira geral, a gente tem que encaminhar esse paciente para algum lugar. Então, a gente encaminha esse paciente para onde? Para um fisioterapeuta avaliar qual seria a atividade mais individualizada para ele, ou a gente deixa esse paciente ir para a academia para que o educador físico avalie, que eu sei que o ideal seria também equipe multidisciplinar, esse é utópico, a gente sabe que isso na prática não funciona muito, mas como é que é essa relação, o que você acha disso, qual que você acha que seria a conduta para nós médicos, que a partir do momento em que eu sugiro ou prescrevo exercício para o paciente, para onde ele teria que ir? Tá. Perfeito. A primeira pergunta, eu tive agora, teve o Congresso Brasileiro de Dor, e eu tive numa sessão só ortopédica, né, o Congresso da Sociedade Brasileira de Dor, que é um congresso multidisciplinar, muito mais médico do que outros profissionais, e tinha uma palestrante da USP falando sobre artrose e exercício, né? E ela falou que em alguns casos de artrose não se prescrevia realmente exercício com impacto. Aí, Fabrício, eu não dei conta, levantei a mão, eu pedi para ela mostrar uma literatura só que mostra que mesmo em casos de artrose mais avançadas, você teria que não recomendar o exercício. Porque a gente sabe o seguinte: o tecido biológico é um tecido altamente adaptável sob estresse. E uma das coisas que tem se surgido, inclusive em casos de artrose, com lesões cartilaginosas, né, severas, é que os pacientes que são mais ativos, mesmo tendo um grau de degeneração maior, eles têm feito adaptações articulares maiores do que os indivíduos estão se tornando cada vez mais o quê? Sedentários. O grande problema é que essa prescrição do repouso é uma prescrição muito comum na área ortopédica, muito comum mesmo. A gente tem tentado modificar isso com evidência, né, com evidência maciça. Hoje existem vários estudos mostrando que o exercício ele é superior ao repouso, e ele é superior, inclusive, a nível de algumas intervenções ortopédicas. Hérnia de disco é um clássico exemplo. Hérnia de disco hoje está existindo uma inversão, né? Antigamente, cada 10 pacientes que tinham hérnia de disco, 8 operavam, 2 não operavam. Hoje, exatamente o contrário. 2 operam e 8 não operam. Então, eu discordo. E não é uma opinião minha, é uma opinião de evidência. Não conheço nada a nível de fleboartrose. Eu acho que eu posso até fazer uma busca mais especificamente a respeito disso. Mas falando em artrose em si, hoje exercício físico, eu tinha até essa palestra, né? Mas eu tenho artigos, pode te passar. Exercício físico para artrose, osteoartrite de joelho, é padrão A de recomendação para osteoartrite de joelho. Sobre a sua segunda pergunta, doutor Fabrício,
eu digo julgar o nível de incapacidade do paciente. Se for o nível de incapacidade moderado e alto, encaminha para um fisioterapeuta que saiba trabalhar com exercício. O grande problema é que hoje o fisioterapeuta não trabalha com exercício porque ele fica fechado numa clínica ligando aparelho, desligando aparelho, ligando choquinho, desligando choquinho. Isso não é fisioterapia. Isso não é fisioterapia. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu tenho 16 anos de formado, nunca fiz isso. Fisioterapia, a maior ferramenta do fisioterapeuta é a prescrição de exercício. A segunda coisa, na minha opinião, é a mão. É a terapia manual, mobilização intraarticular. Então, prescreva nos pacientes que têm níveis de incapacidade muito elevados, um fisioterapeuta que tenha como conduta primária o exercício. Em pacientes que têm nível de incapacidade muito sutil e baixo, prescreve professor de educação física, prescreve para uma academia, porque hoje que a literatura fala é o seguinte: inicie com uma caminhada. E eu falo que exercício é o remédio mais democrático do mundo, porque você não precisa nem de ir para uma academia. Fala para ir para o areião e começar a fazer caminhada. Fala para ele que na hora que parar na pracinha, fazer exercício com o quê? Com panturrilha. Eu até pensei, eu vou bolar depois, com o maior prazer, um manualzinho de exercícios básicos de fortalecimento. Sentar e levantar na cadeira, fortalece quadríceps. Então, assim, são coisas básicas que hoje eu recebo muito paciente de interior. Eu não tenho como indicar um fisioterapeuta no interior, às vezes dependendo do interior. Então, uma das coisas que eu mais faço, eu tenho uma cartilhazinha de exercício, passo para ele. Hoje está crescendo muito, esses dias eu estava fazendo uma revisão sobre isso, a telemedicina dentro da prescrição de exercício. Porque às vezes você tem um indivíduo lá não sei aonde, que eu vou conversar com ele por vídeo, vou prescrever o exercício. E o que a literatura fala? Independente se é individualizado ou não. Individualizado não. Se é acompanhado ou não, os resultados são muito o quê? Similares. No último Congresso Mundial de Fisioterapia, aconteceu na África do Sul, uma das temáticas mais fortes foi a prescrição de exercício à distância. E eles têm se mostrado tão eficientes quanto você está ali tete a tete com o indivíduo. Então, eu trabalho há 16 anos dentro de uma academia, dentro da Bodytech, né? Um dos serviços de fisioterapia que eu tenho é lá dentro. E a gente trabalha diretamente com o professor de educação física. Eu sempre digo para os meus fisioterapeutas, não tem capacidade moderada e alta, encaminha para os professores de educação física. Você estava falando a respeito de fazer caminhada, como é que você lida com... Porque tem muita gente que você prescreve o exercício, vai fazer uma caminhada e tudo mais, e o paciente fala assim, o ortopedista me proibiu de caminhar porque eu tenho a hérnia, tenho artrose. Como é que você lida com essa relação com o ortopedista e como é que a gente pode desmistificar isso para o nosso paciente? Eu sempre digo, eu falo para o paciente desafiar ele muito. Vocês já ouviram falar de um termo chamado cinesiofobia? Quando você fala, não faz exercício, não abaixa para pegar um peso, você está criando uma coisa muito séria hoje que está relacionado ao prognóstico do paciente, chama cinesiofobia, que é o medo do movimento, é o medo do exercício. Então, o que eu falo? Eu falo para o paciente, vamos botar a resposta em você. Começa a caminhar e me fala se a sua dor piora. Só que eu falo para ele, eu começo com a caminhada de 10 minutos. Então, eu começo a encorajar. A gente chama isso de fazer exposição gradativa. Eu começo a expor ele gradativamente ao exercício. E o que é o retorno desses pacientes? Só estou melhorando. As minhas dores começaram a diminuir. Aquilo que você realmente falou está acontecendo. Agora, como é que a gente tem feito isso na ortopedia? Indo para dentro da ortopedia. 2 semanas atrás eu fui para o congresso de ortopedia, eu fui lá falar para ortopedistas sobre exercício. Então, assim, não é uma tarefa fácil, principalmente congressos médicos de ortopedia são muito fechados, mas hoje eu vi, depois de muito tempo, essa necessidade de eu tentar aproximar e entrar dentro dos eventos deles para mostrar exatamente isso, né? Eu tenho uma grata chance de trabalhar com médicos. Hoje na nossa clínica, né, o Fabrício falou, é utópico, mas a gente tem uma clínica multi, que eu tenho geriatra, eu tenho anestesista, tenho fisiatra, que a gente lida com dor, e é muito mais fácil, porque aí a gente consegue tete a tete quebrar isso aí. E às vezes a gente fala, uma das coisas que hoje está muito fácil é o tal do WhatsApp.
né? Então, às vezes, se eu chego com o paciente com isso, eu pego lá e falo assim, doutor, tudo bem? Aqui é o fulano de tal. Eu recebi um paciente seu que ele falou que não pode. Eu posso começar a fazer assim assado, para a gente ver o que acontece? Aí a gente vai quebrando um pouco. Porque é o que eu falei, isso vem não de ciência, isso vem de plausibilidade biológica. Tem artrose, não pode ter impacto. Tem osteoporose, é perigoso porque o osso isso é plausibilidade biológica. Isso está sendo quebrado com o quê? Com as evidências científicas. Eu gostaria primeiramente de parabenizar a sensibilidade do Fred e do Fabrício de trazer o Thiago. Eu tive a oportunidade de encontrá-lo num curso e ele quase me fez perder um voo, tanto que o rapaz conversa. E é o seguinte, Thiago... Eu que converso. Eu que converso. Thiago, sobre as cores do kinésio, tem alguma influência? Nenhuma, zero. É marketing? É marketing. Então tá ok. Eu gostei muito do Thiago, que ele começa colocando sobre o kinesiotape, ele começa colocando da seguinte forma. É muito simples. Na hora que a gente vê aquele tanto de cores lá, a gente pensa, nossa, cada um tem uma atenção e tudo. Então, é muito interessante perceber isso. Nós, no curso, encontramos um cirurgião vascular, eu esqueci o nome dele, mas ele estava muito impressionado que, após uma safenectomia, ele colocou o kinesiotape e ele notou uma importante redução da equimose. E a gente olha assim, a gente pensa, será que isso funciona mesmo? E a gente tem usado e realmente funciona. O Thiago, mais uma dúvida. Quanto tempo a gente pode deixar o kinésio, por exemplo, no nosso caso prático, que nós somos cirurgiões vasculares e fazemos arrancamento, stripping das veias, né? Das dilatações varicosas, quanto tempo a gente poderia aplicar o kinésio? E realmente só aplicar, é só uma colagem mesmo, a gente não precisa colocar atenção, é isso mesmo? Na verdade, depende do que você quer como efeito. Vocês viram que existe um corte com várias caudas. Aqueles cortes com várias caudas, você pode tirar a bandagem com a tensão do próprio papel. Coisa mais fácil do mundo. Só colocar. Porque no papel existe uma pré-tensão de aproximadamente 10, 15%. Então, quando você tira, ela já vai sendo colada com 10 a 15%. Essa tensão, todos os estudos já mostram que já é suficiente para fazer um leve tracionamento da pele e os canais se abrem. Quando você quiser um efeito mecânico, então vamos supor, você fez algum procedimento que, na verdade, você quer fechar espaço, que você quer gerar compressão. Aí é altíssima tensão. A gente até mediu aquela vez, né, Fabrício? Você lembra mais ou menos? A pressão de interface não passou de 15 milímetros. 15. A gente queria mostrar assim, não era a pressão de interface que era maior, o importante era o tracionamento. O tracionamento, Então, a alta compressão, e a gente fez o teste com 100% de tensão, ela chegou a uma pressão de aproximadamente 15 milímetros de mercúrio. Então, ela não é um tape que gera uma compressão tão forte, mas em algumas situações que você quer fazer uma compressão leve, né, a gente tem que aplicar ela realmente bem tensionada. Outra pergunta, Thiago. Tem alguém... eu escutei essa definição recente, fazendo uma distinção entre atividade física e exercício físico. Eu gostaria de saber se vocês utilizam essa expressão. Por exemplo, a pessoa de quem eu ouvi falou assim, olha, a gente tem que prescrever exercício físico para o paciente, não atividade física. Caminhada é uma atividade física, não um exercício físico. Existe isso? Não, não é... Caminhada pode ser considerado um exercício físico. Atividade física, a dona de casa, a doméstica, ela faz o dia inteiro atividade física. Às vezes, muito mais do que muita gente faz exercício físico. Então, a atividade física seria qualquer atividade que você tem um gasto calórico. Isso é atividade física. Exercício físico é algo que você executa de forma contínua, de uma certa duração. Caminhada, corrida, bicicleta, tudo a gente pode considerar como exercício. Esporte é aquilo que tem algo envolvido como regra. Então, por exemplo, eu posso andar de bicicleta no parque, você está fazendo um exercício físico. Aí eu vou competir ciclismo, aí já tem uma regra, se torna um esporte. Então, eu digo o seguinte, a gente tem que prescrever atividade física e exercício físico. Né? Eu falo muito, às vezes, para os meus pacientes, você não tem tempo de fazer exercício, vai caminhando para o trabalho, sobe de escada. Né? Eu chego na universidade, minha universidade tem 5 andares, eu subo de escada, não pego elevador de jeito nenhum. Por quê? Porque às vezes num dia eu não dou conta de fazer exercício físico, mas eu estou fazendo pelo menos uma atividade física.
O negócio é gastar energia e botar sobrecarga no corpo. O grande problema é a gente não colocar sobrecarga. O corpo precisa gradualmente de ser exposto à sobrecarga, senão o nosso tecido não adapta. Obrigado, Thiago. Deixa eu só fazer um comentário que o Rony pediu, aí você me corrige se eu estiver falando besteira. Rony, com relação ao tempo de kinésio, o que a gente tem visto de experiência, não deixe passar de 48 horas. Eu vou falar o porquê. Porque é o suficiente para o hematoma reduzir, para a equimose. E se você deixar mais do que isso, eu já vi alguns casos de fazer umas bolinhas ou irritação por causa da cola. E outra, o Thiago já falou, é impressionante. O tipo de material, a qualidade do material influencia. Primeiro, material vagabundo solta muito rápido. E segundo, a cola irrita mais. Terceiro, muito cuidado, porque o kinesiotape, apesar de ser simples, eu concordo com o Thiago, tem técnica para aplicar. A ancoragem certa, a tensão, ele já comentou, e para tirar o kinesiotape. Tirar o kinesiotape puxando, o paciente vai voltar depois, doutor, tá vermelho, tá coçando. Tem um jeitinho de você puxar e tudo. Segundo, homem tem que depilar, tem que tirar o pelo. Se você colocar por cima do pelo, no outro dia ele te liga falando assim, Fabrício, soltou tudo, tá saindo tudo. Então assim, mesmo o kinésio tem uma técnica. A pergunta que você fez, o tempo, na minha experiência pessoal, não deixar mais do que 24 ou 48 horas. Se precisa, você troca o kinésio. Tá? Eu acho mais fácil você trocar, você submeter o paciente a um processo irritativo ou mesmo você ficar na dúvida. Então, assim, no comecinho, eu sugiro para todo mundo, 24 horas pede para o paciente voltar. Voltou, está tudo bem, mantém mais 24. Tem alguma alteração, tira e troca e coloca outra. Eu acho melhor. Gerou coceira, né? Isso é uma coisa de característica de irritação. Acabou que é muito mais um cunho teórico, mas eu me coloco à total disposição, por exemplo, se vocês quiserem um dia, a gente fazer 30, 40 minutos de prática. Em 30, 40 minutos eu ensino vocês a fazerem excelentemente. Então, assim, a gente traz uma maca, traz um modelo, Fabrício, venho, ensino vocês, né, sem problema algum. Né, porque é muito mais uma questão de saber, onde que eu vou colocar a âncora, como que eu tensiono, como é que eu tiro do papel diretamente na pele. Mas depois que a gente sabe esses detalhes, é muito simples, é bem fácil. Só? Conversando com um colega de educação física recentemente, ele me mencionou sobre oclusão vascular e exercício, coisa que eu não conhecia. Ele inclusive me mandou umas páginas de Instagram que mostravam vários pacientes com manguitos insuflados em membros e fazendo exercício com carga, com peso, caminhadas, e assim, eu não tinha ouvido falar até então, achei uma novidade interessante. Eu queria saber se tem evidência científica, se você tem alguma experiência em relação a isso. Tem evidência fortíssima, chama Katsu Therapy, desenvolvida por um japonês também, é oclusão parcial vascular. Porque é o seguinte, o objetivo é você fazer uma isquemia, uma insuficiência metabólica no músculo em indivíduos que não suportam carga. Então imagina um paciente que tem uma artrose muito avançada, eu não consigo colocar ele com alta carga para fazer agachamento. Então você faz a oclusão vascular proximal, é como se fosse um esfígmo adaptado. E eu até tenho, ele é mais fino, você coloca, você tem um percentual de oclusão específico, você não pode fazer exercício por mais de 20, 30 minutos com risco de gerar trombose, e você não pode trabalhar também com alta carga, é uma carga assim, são exercícios funcionais, então é agachamento livre, é exercício de bíceps com carga de 1, 2 quilos, mas hoje as evidências estão altíssimas, inclusive acabei de chegar no Congresso Internacional de Físico Esportivo, que está sendo muito usado no esporte, em introdução de carga precoce em indivíduos que saíram de cirurgia. Que você não poderia ainda colocar carga, mas eu posso fazer uma oclusão, colocar uma caneleira levinha e os efeitos comparados com a alta carga nesses indivíduos estão se tornando similares. Vamos fazer conversão. Na verdade, a oclusão é muito leve. Não é uma oclusão severa. O paciente ele sente um leve desconforto, né? É uma oclusão leve, você vai chegar em torno de 20 milímetros, 30 milímetros, em alguns indivíduos mais pesados, 40 milímetros de mercúrio. Né? E nos estudos científicos, eles aferem a pressão periférica, né? Eles controlam melhor isso. Eu não tenho feito isso, por isso que eu sempre trabalho em torno de 20, 30. O que eu uso
Depois, se vocês quiserem, até chama Be Strong, né, o software. Então, no celular, eu coloco aonde que eu quero trabalhar, membro inferior. Ele me fala, infla com tanto. Aí eu vou lá e infla. E ele infla e você desconecta. Então, o indivíduo não fica com aquele negócio pendurado. Ele fica só com a oclusão e faz exercício. Pode botar o short por cima, né? Ou eu posso fazer a oclusão em cima do short. Chama Katsu Therapy. Hoje, cientificamente, oclusão vascular com carga. Tá? Mais alguém quer perguntar alguma coisa para o Dr. Tiago? Não? Tiago, obrigado. Belíssima palestra mais uma vez. Sinta-se em casa, quando quiser aparecer, fica à vontade. Espero que você possa estreitar essa relação com todos da Sociedade de Angiologia. Obrigado mais uma vez. Gente, é isso. Agora a gente vai subir para a gente conhecer a nossa casa, 19º andar, tá? Sala 1902 e 1903.